Uma vez e outra, imagens aparecem na internet e na imprensa internacional para as quais simplesmente não há explicação. As pessoas que testemunharam estes fenômenos ficam muitas vezes chocadas com o que viram e estão procurando uma resposta. Neste vídeo, investigamos alguns desses fenômenos misteriosos e mostramos a você os últimos e mais genuínos avistamentos de OVNIs. Você é fascinado por coisas misteriosas e descobertas incríveis? Então, nos deixe um like e inscreva-se em Mundos Escondidos. E claro, junte-se a nós nessa jornada de aventura. Bolhas de gás subterrâneas. Em 20 de março de 2017, fenômenos estranhos apareceram nas penínsulas russas de Yamal e Gidan. A Terra literalmente sofreu golpes e simplesmente explodiu como uma borbulha. Isto foi notado por alguns visitantes da área, bem como pelas pessoas que utilizam o Google Earth. Uma equipe de geólogos e especialistas internacionais se propôs imediatamente a investigar os relatórios. Eles acharam algo profundamente chocante. Os residentes locais e testemunhas oculares tinham anteriormente suspeitado de estranhas influências de forças extraterrestres ou de covas subterrâneas de criaturas anteriormente desconhecidas. As pessoas nunca tinham visto a Terra simplesmente explodir antes. Não há vulcanismo longe. Pelo contrário, há permafrost na área e o solo é congelado em profundidade durante a maior parte do ano. Mas depois, apareceu algo bem diferente. As enormes crateras, que parecem lacerações ou borbulhas, são gigantescas bolhas de gás. Uma grande quantidade de metano foi liberada. Este é um gás que pode causar problemas para os seres humanos no futuro. Devido ao aquecimento global, o permafrost no norte da Rússia está descongelando e o metano, armazenado nas camadas profundas, está subindo à superfície. Os cientistas já encontraram mais de 7.000 dessas bolhas cheias de gás. Algumas das bolhas estouram, liberam o gás e depois caem novamente. Outros formam grandes crateras. Mais crateras também foram descobertas em Belly Island. O metano em fuga entra na atmosfera e pode provocar o efeito estufa. Se mais focos de gás como esse explodirem, pode se tornar perigoso para os residentes no norte da Rússia e para os animais. Nos últimos anos, às vezes tem estado 30 graus ou mais quente nesta região remota. Normalmente, os termômetros subiam até um máximo de 20 graus, no que geralmente é um verão muito curto. Se os registros de calor continuarem, é muito provável que haja mais bolhas de gás ou outros fenômenos que ainda não conhecemos. As medidas tomadas nas proximidades das colisões tinham níveis de metano 1000 vezes acima da norma, enquanto os níveis de dióxido de carbono estavam 25 vezes acima da norma. Tudo isso dá às autoridades e aos ambientalistas muitos motivos para se preocuparem. Portanto, estas crateras não tinham nada a ver com OVNIs ou outros fenômenos misteriosos como as pessoas achavam. Mas, na verdade, eram fenômenos que estavam ocorrendo já há um bom tempo e os pesquisadores entenderam isso. Estranhos discos de OVNIs. Na Rússia, os mineiros encontraram mais de uma dúzia de objetos em forma de disco nos últimos anos, para os quais não há explicação. Segundo os pesquisadores, estas formações em forma de OVNI contêm tungstênio, um metal de alta densidade utilizado na tecnologia militar. O tungstênio é caracterizado por sua robustez e especialmente pelo fato de ter o ponto de fusão mais alto de todos os elementos. A dureza e a alta densidade do tungstênio permitem que ele seja utilizado para projéteis penetrantes. Os objetos foram encontrados em Zhirnovsky, na região de Volgograd. Mas se os discos, que medem até 12 metros, são projéteis lançados por gigantes ou pires fossilizados, não está claro. Nenhum arqueólogo ou geólogo jamais havia visto fenômenos similares antes. Na web, as imagens estão causando tanto excitação quanto entusiasmo. Porque não importa quais foram estas formas. Elas testemunharam que há ou havia muito mais nesta terra do que sabemos hoje. O particularmente interessante sobre estes discos é que todos eles foram encontrados em regiões da Rússia onde dificilmente uma alma vive ainda hoje. As regiões são muito inóspitas, o solo muito pedregoso. Somente as empresas de mineração vêm a esta terra de ninguém para cavar recursos minerais. Este estranho objeto de disco de 1,3 metros de largura carrega uma pequena cúpula e foi encontrado a uma profundidade de 40 metros. O disco realmente parece que foi feito por humanos. Mas como e quando chegou a esta profundidade e, acima de tudo, quem conseguiu? O lugar da descoberta foi a área próxima à cidade de Belovo, na bacia de Kuznetsk. Os céticos que examinaram os achados alegaram que estes objetos, em forma de disco, eram o resultado de uma erosão natural.
Mas como explicar, então, a forma geométrica perfeita e o teor de tungstênio excepcionalmente alto em que eles encontraram? A prova de OVNI. Em maio do ano passado, o ex-presidente dos Estados Unidos foi questionado por seu apresentador de talk show sobre o tema de discos voadores. Stephen Colbert mostrou a Barack Obama um vídeo tirado pelo pessoal militar na Virgínia. Um estranho ponto negro pode ser visto se movendo para cima e para baixo e, finalmente, desaparecendo no oceano. Você pode ouvir os pilotos da Marinha atordoados, exclamando com admiração: "Oh, cara!" A filmagem foi divulgada anonimamente para o New York Times e posteriormente publicada. Em sua reportagem, os jornalistas mencionaram a existência de uma organização sombra sediada no Pentágono. Isto trata apenas dos avistamentos de OVNIs e leva o nome Programa Avançado de Identificação de Ameaças Aeroespaciais, AATIP, na abreviação. Colbert perguntou diretamente a seu convidado se ele, como presidente, tinha conhecimento da existência de extraterrestres. Obama respondeu que havia perguntado algo semelhante imediatamente após tomar posse. Ele queria saber se estávamos escondendo alienígenas em algum lugar ou outras coisas que as pessoas não sabem. A resposta de seus chefes militares e da segurança mais graduada dos Estados Unidos foi não. No entanto, o ex-presidente admitiu ter tido conhecimento de muitos avistamentos, observações e vídeos de objetos voadores para os quais não há explicação. No jargão militar americano, tais avistamentos são chamados de OVNIs, mas fenômenos aéreos não identificados, UAP. A AATIP realmente existe. Seu ex-chefe, Luiz Elizondo, renunciou em 2017 em protesto contra o sigilo do governo em relação ao público e, desde então, tem publicado inúmeros artigos e livros sobre esse assunto. Finalmente, em 2019, a AATIP também se deixou levar por um relatório anual oficial. Ele listou 144 avistamentos, dos quais apenas um poderia ser explicado racionalmente. Luiz Elizondo diz que o relatório era apenas a ponta do iceberg, mas, ainda assim, o chamou de histórico e um começo. O Reino Unido é igualmente sigiloso quanto aos avistamentos de OVNIs. Em Londres, também, o Ministério da Defesa criou um departamento que trata apenas de fenômenos extraterrestres. Suas descobertas também não são compartilhadas com o público. OVNI sobre Devon. As fotos de Matthew Evans provam que os avistamentos de OVNIs também ocorrem na Grã-Bretanha. O jovem de 36 anos vive na pitoresca cidade de Teignmouth, na costa de Devon, na Inglaterra. De sua janela da cozinha, ele tem uma vista magnífica da costa e do mar aberto. Um dia, em julho de 2021, ele não podia acreditar no que via. Um objeto claro e brilhante se movia sobre o horizonte. Rapidamente, Evans pegou sua câmera e a capturou. Mais tarde, ele submeteu seu avistamento às autoridades e pediu uma explicação racional. Ele também postou suas imagens em inúmeros fóruns, assim como nas mídias sociais. Entre outras coisas, ele escreveu: "Ele não se moveu como um avião, ele se moveu muito mais devagar e subiu e desceu por um tempo antes de pairar no lugar, por uns bons 10 segundos. Então ele acelerou rapidamente e eu não conseguia mais vê-lo. A luz era realmente brilhante." Ainda não há uma explicação racional para o avistamento de Matthew Evans. Por isso, até hoje, isso ainda continua sendo um mistério. OVNIs sobre a Austrália. Foi somente em janeiro de 2022 que os australianos horrorizados avistaram esta aparição no céu. Eles alertaram rapidamente as autoridades de segurança. A série de misteriosas luzes móveis surgiu em Sydney e na costa central de Nova Gales do Sul, New South Wales. Na verdade, vários relatórios foram recebidos. Um pescador chegou a ver a aparição em plena luz do dia, mas neste caso, uma explicação poderia ser encontrada. Especialistas do Observatório de Sydney confirmaram que as estranhas luzes eram satélites do programa SpaceX Starlink de Elon Musk. Os satélites Starlink são lançados em cadeias bem iluminadas e se destinam a formar uma rede nacional com a qual Elon Musk quer abastecer até mesmo as áreas mais remotas desta Terra com a internet de banda larga de alta velocidade. A propósito, Elon Musk quer então utilizar a renda adicional para financiar outro projeto ambicioso, uma futura cidade em Marte. Em janeiro de 2022, a empresa Musk 49 lançou satélites em órbita terrestre a bordo de um foguete Falcon 9, do Centro Espacial Kennedy, na Flórida.
Em 2021, existiam cerca de 200 satélites em 4 etapas. Starlink será uma constelação de mais de 1.800 satélites. Os especialistas suspeitam que a densidade geral dos satélites aumentará acentuadamente nos próximos anos. Os chineses e indianos também querem colocar mais e mais satélites em órbita. Poderemos então vê-los, além das estrelas. No final do vídeo, devemos mais uma vez concluir que nem todos os fenômenos estranhos e, inicialmente inexplicáveis, devem ser devidos a alienígenas ou ocorrências misteriosas. Há explicações racionais para coisas como as luzes das fadas sobre a Austrália. Os cientistas também foram capazes de explicar o estouro da Terra na Rússia. Mas, apesar desses eventos normais e fenômenos naturais, há ocorrências suficientes que devem nos levar a assumir que há muito mais coisas acontecendo no céu e também na Terra do que sabemos com certeza até agora. Ou, como podemos explicar o objeto voador em Devon e o estranho ponto pairante lá na Virgínia? Conta pra gente sobre o que você pensa sobre os avistamentos de OVNIs, alienígenas e fenômenos estranhos. Você já viu algo que, de repente, você não conseguiu explicar? Ou você é um daqueles caçadores de OVNIs que vigiam o céu noturno todas as noites? Conta pra gente aí nos comentários. A gente quer que você compartilhe conosco a sua opinião e também as suas experiências. E a gente se vê no próximo vídeo aqui no Mundos Escondidos. Tchau!